Olá, estamos de volta e agora com o sétimo estudo, a aliança de Gênesis a Apocalipse e hoje a Arca da Aliança, o trono de Deus. No estudo anterior, nós entramos no santuário, essa plataforma da verdade, este consultório divino, esta escola maravilhosa de ensinamentos preciosos, todo o plano da redenção revelado ali e um lugar que não era só uma revelação do plano de Deus, mas um lugar onde tinha a presença de Deus, onde Deus ministrava pessoalmente ali para o povo, ok? Nós passeamos pelo santuário, vimos os significados básicos dos móveis. É claro que devemos buscar um aprofundamento nesse estudo, mas deixamos o lugar santíssimo para hoje, ok? Vamos fazer uma oração então? Querido Deus, obrigado, Pai de amor, porque o Senhor revela para nós todo o teu plano. E o Senhor usou uma didática extraordinária, incrível, e nós aprendemos muito com isso. Nós queremos que o Senhor agora mergulhe o nosso coração neste rio de avivamento, que é o estudo da tua palavra. Dá-nos o teu Santo Espírito, no nome de Cristo Jesus oramos. Amém. A Arca da Aliança, olha, o próprio nome já está dizendo. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o móvel que estava ali dentro do Santíssimo. Santíssimo por quê? Porque era uma área mais reservada ainda. Haviam dois lugares fechados, o Santo e o Santíssimo, separados por uma cortina, não é? E o Santíssimo havia ali um móvel, a Arca da Aliança. Naturalmente, o que tem a ver com esta arca diz respeito de forma direta ao que Deus revela referente à sua aliança. E Deus, ele então traz o conceito da aliança do Éden e faz toda a exposição. Bom, a construção da Arca da Aliança foi feita de acordo com a orientação divina e toda a descrição. A Arca da Aliança, mais um móvel, representava aquilo que havia no céu, tá certo? Então, a Arca da Aliança foi feita com uma madeira de acácia, uma madeira dura, ingrata, de difícil acabamento, cheia de nós, de problemas. O que representava essa madeira que não dava um acabamento adequado? Representava, então, a natureza humana. Não é assim que nós somos? Mas por que ficava linda? A arca ficou linda depois de prontinha, aquele brilho, uma arca imponente, majestosa, que deveria representar, né, toda a estrutura do trono de Deus ali no lugar santíssimo, exatamente por causa do revestimento, do acabamento, revestimento de ouro, né? Ilustra a glória de Deus sendo manifestada e a graça de Cristo Jesus. Representa a natureza divina, porque este revestimento de ouro deixava a peça incrível, sem defeito. A peça ficava com brilho, muito bem ornamentada, nenhum defeito se apresentava ali, ok? Então, a aliança ela é feita entre duas partes, a parte humana e a parte divina. A parte humana é essa, difícil, complicada, cheia de problemas, mas a parte divina, ela reveste, ela cobre com a sua justiça, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, e ela faz um trabalho ali para apresentar o ser humano de uma maneira digna, né, com o revestimento da graça, ok? Então, em cima da arca, nós podemos contemplar uma peça que se chama propiciatório. É a tampa da arca. O propiciatório
É uma referência à propiciação de Deus em favor do ser humano, né? Em sua carência de salvação. O propiciatório era todo feito de ouro. Não tem detalhe que representa a humanidade. Não tem. Tudo de ouro. Por quê? Porque é algo que é feito exclusivamente por Deus. Ok? Não tem mérito humano, não tem participação humana, não tem nenhuma relação humana. É algo feito 100% por Deus. Justiça e misericórdia com a presença de Deus, porque ele se manifestava ali em cima do propiciatório, porque o propiciatório representava o assento de Deus, o repouso de Deus, representava o lugar onde Deus tinha o seu descanso, descanso Shabat, no sentido de um lugar onde Deus se apresenta. E a Shekinah, ela vinha dentre esses dois anjos, surgia entre esses dois anjos representados ali, uma referência ao ministério dos anjos em favor da humanidade, né, sobre o comando do Criador, servindo diretamente do trono de Deus. É um símbolo preciosíssimo, ele é algo realmente maravilhoso. Então, o trono de Deus, o assento de Deus, essa estrutura, ela tem como base, como fundação, fundamento, a aliança. A aliança. Olha como isso é precioso. Mas então, dentro da arca, nós naturalmente vamos encontrar ali o quê? Encontrar os componentes da aliança. As tábuas dos 10 mandamentos, o código da aliança, escrito pelo dedo de Deus. A arca foi feita exatamente para receber esses elementos, ok? Então, o código está ali. Os primeiros 4 mandamentos, Deus ele explica para o povo como ele quer ser amado, porque amor é princípio, não é? É de ordem moral, não está sujeito meramente a sentimentos volúveis, não. É algo eterno, porque representa o caráter de Deus, ok? É o pensamento, é o ser de Deus, ok? E os outros 6 mandamentos, Deus explica para o ser humano como ele quer que cada um ame a si mesmo e como ele deseja que cada um ame ao seu próximo, não é? Então, amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade, com toda a primazia, não é? De forma a colocá-lo sempre em primeiro lugar, e depois você deve amar ao seu próximo como você ama a si mesmo, não é? Deus coloca este código desta forma. Agora, o segundo elemento, a vara de Arão, que foi colocada ali também na arca, representando o segundo componente da aliança. A vara é um sinônimo do sacerdócio, da justiça, é um instrumento que tem a ver com a direção, aquele que pastoreia, aquele que guia, aquele que orienta. Isso está diretamente relacionado ao sacerdócio de Cristo Jesus, não é? Isso tem a ver também com a justiça, o trabalho que Cristo Jesus realiza. Que símbolo maravilhoso, a vara de Arão florida. Moisés escolheu Arão, isso despertou uma ciumeira terrível ali em Israel, e Moisés colocou para Deus o problema, e Deus disse assim, ok, eu escolhi o meu servo Arão para ser o sumo sacerdote, mas estão com ciúmes, então peçam para que tragam as suas varas, e aqui florir será então o meu sumo sacerdote, ok? E eles trouxeram as varas e tal, e no outro dia a vara de Arão estava florida, e esta vara foi recolhida e colocada por orientação divina dentro da Arca da Aliança, porque é um componente importantíssimo, que tem a ver com a direção que Deus dá, a condução, a guia, a orientação de Deus, ok? Para o seu povo. E aí, o terceiro elemento, que é um pote de ouro com maná. Sim,
O maná é um símbolo da provisão de Deus, o sustento de Deus, um dom especial para manter o ser humano. Isso tem uma aplicação espiritual também, tem a ver com a atuação do Espírito Santo, né? Dando este sustento espiritual, promovendo ali harmonia, promovendo uma experiência com o Messias. Então, se você olhar para o estudo, o guia, a nossa lição aí que eu estou postando, você vai ver um paralelo, não é? Então, o primeiro componente da aliança, lá no Éden, a prova de amor, a lei, e você encontra aqui a lei, não é? Como a prova que prova a fé e o amor. O segundo componente, não é? Era a direção de Deus, a confiança na direção de Deus, e aqui a gente encontra a vara de Arão tendo esse símbolo. E o terceiro componente, né? A plenitude na provisão para a vida, e a gente tem aqui o maná como sendo um símbolo desta provisão do Espírito Santo. Então, a mesma aliança que é apresentada, ela reaparece aqui, sendo apresentada de uma forma muito especial por Deus para o povo, o seu povo, ok? Quanto aos 10 mandamentos, foram escritos em tábuas de pedra e guardados na Arca do Concerto, no Santuário Celestial, bem como em tábuas de pedras e preservadas na Arca do Santuário Terrestre. Então, isso que nós temos neste contexto, existe uma cópia no céu, ou melhor, aqui é uma cópia, mas no céu é o original, ok? Então, no santuário terrestre é apenas uma cópia do santuário celestial, do conteúdo e de todos os símbolos, ok? E o conjunto de tábuas dos 10 mandamentos, mantido na Arca do Concerto, né, do santuário celestial, é o grande original, enquanto o conjunto guardado na Arca do Santuário Terrestre é apenas uma reprodução ou uma cópia do celeste, tá certo? Bom, o João, ele viu a arca no céu em visão. Você encontra em Apocalipse capítulo 11, 19 e Apocalipse 15, verso 8. E eu vou ler os textos aqui, olha só. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande sairevada. Você observou o detalhe? João viu a arca da aliança no santuário celestial. Agora, segundo o texto, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ok? Bom, nas visões dadas a João, ele viu que no céu havia o verdadeiro santuário onde Deus habita. Um santuário celestial. Aqui na terra apenas uma cópia. Em Hebreus 9, 24 e também o capítulo 7, 25, a gente vai ter aqui um vislumbre de Cristo no santuário celestial. E o texto diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, o terrestre, não é? Porém, no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Ele entrou no santuário que não foi feito por mãos humanas, como o santuário terrestre. Esse é o verdadeiro, ele foi feito pelas mãos do Senhor Deus, ok? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus subiu ao céu para ser o nosso intercessor perante Deus. Ele está neste momento no santuário celestial, ministrando em nosso favor. E com um diferencial, neste momento ele se encontra em seu trono no lugar santíssimo. Apocalipse 1, versos 12 e 13, nós encontramos o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. João, então, viu uma visão, e no céu ele contemplou a Cristo Jesus, que se achava entre os candeeiros de ouro. Candeeiro
era o móvel do compartimento do lugar santo do santuário. Portanto, quando João teve a visão, né, no século I, Jesus estava ministrando em favor dos pecadores no compartimento, né, santo do santuário celestial. Isso tudo é algo maravilhoso. Agora, assim, para fechar a lição de hoje, observe comigo o seguinte. No santuário de Moisés, então, dentro da arca, nós temos as tábuas da lei, a vara de Arão e o pote com maná, simbolizando os 3 componentes da aliança. É a aliança do Éden. Ok? Agora, quando o povo de Deus terminou sua peregrinação no deserto, e agora Salomão constrói o templo, tudo é transferido para o templo, e a arca, ela foi transferida para o lugar santíssimo ali, no templo de Salomão. Agora, de acordo com 2 Crônicas 5:10, não havia mais o pote com maná e nem a vara de Arão. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Só havia o código da aliança, a lei. Ok? Bom, o que aconteceu? Primeiro, o maná caiu enquanto o povo esteve no deserto. Quando o povo chegou em Canaã, o maná não era mais necessário. Deus, então, substitui o maná pelas chuvas. Chuva temporã para o plantio e chuva serôdia para a colheita, o amadurecimento dos frutos e, finalmente, a colheita. Ok? Você pode ver esse Deuteronômio 8, 2 e verso 3. Então, o componente ali dessa aliança, representado pelo maná, ele não desaparece, esse item. Simplesmente ele ganha uma dimensão maior agora no contexto das chuvas. E lá em Joel, nós vamos perceber que há uma aplicação espiritual e toda uma profecia foi feita e a chuva temporã, então, se cumpriu, essa profecia se cumpriu no Pentecostes. E a chuva serôdia está para se cumprir nos nossos dias, que é tempo de colheita, porque Cristo Jesus se encontra no lugar santíssimo. Ok? Então, nós estamos percebendo que está havendo uma ampliação dos significados. E a vara de Arão que sumiu, que desapareceu? O que aconteceu? Sim, aconteceu uma coisa. No tempo de Samuel, você pode acompanhar a história em 1 Samuel 10. Havia um regime, né, a teocracia. Deus falava com o seu profeta Samuel, e Samuel, então, liderava o povo. Foi assim que aconteceu com Moisés. Esse era o sistema, teocracia. Mas o povo, na época de Samuel, começou a contemplar, né, aqueles povos com reis humanos, e eles achavam tão lindo, tão incrível, tão maravilhoso, que se apaixonaram por aquilo e pediram para Samuel conversar com Deus. Samuel ficou arrasado, triste, e apresentou o caso para Deus. E Deus disse, eu já sei, mas não fique triste você, porque eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eles querem mudar o regime. Isso não vai ser bom, mas o povo não quer entender e o povo está rejeitando a teocracia. Então, eu vou dar para eles a monarquia. Deus, então, escolheu o menos pior, Saul. E você deve conhecer a história. Não foi fácil para o povo. E Saul, ele se afastou tanto de Deus, quebrou a aliança com Deus e ficou realmente possuído pelo maligno. Mas Deus já tinha levantado um jovem, Davi, cheio do Espírito Santo. Davi, né, tinha a aliança de Deus no coração e ele foi entronizado, foi colocado no lugar, mediante a morte de Saul, foi colocado no lugar dele. Ok? Deus, então, fez uma promessa para Davi, que o seu reino seria eternizado pelo Messias. O que significa isso? Significa que Cristo Jesus iria retomar a teocracia. Ele viria
e de forma legal ele retomaria o que lhe foi tomado quando a monarquia foi colocada. Olha como Deus é precioso. A vara foi tirada, mas Cristo Jesus prometeu que resgataria. Cristo Jesus veio e ele nasceu da linhagem de Davi, ok? E Cristo Jesus, ele pagou o preço, né, com sangue pelos nossos pecados, garantindo a aliança, foi levantado na cruz e o governo romano colocou ali uma plaquinha, né, Jesus, Rei dos Judeus, ok? Nesse momento ele foi reconhecido de forma jurídica como o Rei dos Judeus. E ali ele morreu, mas ele ressuscitou. E o Rei dos Judeus ressuscitou. O Rei, né, da humanidade ressuscitou, retomando assim a teocracia. E o reino de Cristo, ele será eterno, porque daqui a pouco ele sai do Santíssimo e ele vem de forma muito, muito especial para assumir definitivamente o seu reino eterno, ok? Então, olha só, que ampliação extraordinária, né? A lei continua sendo apresentada de uma forma muito especial, a lei do amor, né? As chuvas, né, temporã e serô, de uma grande necessidade, ministradas pelo Espírito Santo, e Cristo Jesus retomou o comando. Por isso que ele foi reconhecido como o pastor, o bom pastor, aquele que dirige, que guia as suas ovelhas, a sua igreja. E ele disse lá em João 10, né, que aqueles que o amam conhecem a sua voz, ok? Mas houve outro templo. O templo de Salomão foi destruído, foi invadido pelo Nabucodonosor, Babilônia. Depois de 70 anos, o povo sai do cativeiro. E agora o povo tem a oportunidade de reconstruir o templo, e quem que dirigiu os trabalhos, né, o governador Zorobabel, daí o templo ficou conhecido como Templo de Zorobabel. Agora não tinha nem arca mais, né? A arca foi escondida no período em que o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Ela foi protegida, ela foi escondida e se encontra até hoje escondida, preservada. Em algum momento, Deus ele vai revelar, ele vai trazer de volta esta cópia da Arca Celestial para testemunho da veracidade bíblica, ok? Então, uma promessa foi feita, porque o templo de Zorobabel tinha o lugar santíssimo, mas não tinha a arca. E houve assim um clamor muito forte, houve um choro, especialmente dos mais antigos, porque a glória de Deus não se manifestou. Mas o profeta Ageu, né, Ageu 2:9, o profeta Ageu, ele se aproxima e diz: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Isso se cumpre com a vinda da Shekinah, da glória de Deus em pessoa, encarnada. Cristo Jesus, ele vem, aquele que se manifestava no santuário e que habitava no meio do povo, ele vem agora com muita intensidade, com muita força. Ele vem, então, para se apresentar como Cordeiro de Deus, para garantir a aliança. Depois, Cristo Jesus, ele é derramado no Pentecostes pelo Espírito Santo como chuva temporã. Então, aquele que habitava no meio do povo passa a habitar em cada coração, em cada vida, pela ação do Espírito Santo. Tudo isso é muito precioso, tudo isso é muito forte, é maravilhoso realmente, mas nós vamos nos aprofundar ainda mais no próximo estudo, que veremos a aliança, e os Reis Magos têm uma surpresinha aqui, tem alguma coisa muito especial para você conhecer, tá bom? Então, por hoje é só. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tchau, tchau. Até amanhã.